Fala, nação rubro-negra! O Flamengo em Foco tá no ar trazendo mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começar, já mete o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, isso ajuda demais e garante que você não perca nenhum lance, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. Agora bora direto para as notícias. É curioso como certas notícias surgem exatamente no momento em que o clima do futebol está mais elétrico, e talvez seja por isso que, quando começou a circular a informação de que a final da Libertadores poderia acontecer sem VAR, muita gente simplesmente não acreditou, mas ao mesmo tempo não conseguiu evitar clicar no título explosivo, como quem abre uma porta sabendo que pode se surpreender, e foi justamente essa sensação de surpresa misturada com estranhamento que acendeu um debate que, até agora, não dá sinais de que vai esfriar. Desde que o VAR foi implementado, sua presença nas decisões mais importantes do continente tornou-se quase obrigatória. Por isso a possibilidade de uma final sem o recurso tecnológico levanta questionamentos que vão muito além da polêmica e entram diretamente na zona sensível da credibilidade competitiva, especialmente quando envolve clubes de massa como Palmeiras e Flamengo, cujas torcidas enxergam em cada detalhe uma possível grande conspiração. E é nesse contexto que surge o nome de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, figura central de debates recentes, não apenas por sua postura firme na defesa do clube, mas também porque qualquer movimento que envolva decisões da Conmebol tem sempre algum setor da torcida rival disposto a acreditar que ela estaria puxando os fios por trás da cortina para favorecer seu time na final tão aguardada. A verdade é que quando a notícia explodiu nos bastidores esportivos, muitos imediatamente conectaram os pontos, ou talvez tenham criado pontos para conectar, imaginando que uma final sem VAR seria, de alguma maneira, uma vantagem estratégica para o Palmeiras, seja pela forma de jogar, seja pelo histórico recente de decisões polêmicas envolvendo o Flamengo, o que alimenta uma rivalidade que cresce a cada temporada. O Flamengo, por sua vez, respondeu com indignação generalizada entre torcedores, jornalistas e comentaristas que rejeitaram prontamente a ideia de que algo tão significativo pudesse ser definido sem o respaldo da tecnologia, já que o clube tem histórico de lances decisivos revisados por VAR em momentos importantes e enxerga a ferramenta como fundamental para evitar injustiças que poderiam comprometer um título tão monumental quanto o da Libertadores. E conforme a história avançava pelos corredores digitais das redes sociais, a teoria de uma suposta articulação nos bastidores começou a se intensificar, impulsionada principalmente pela velocidade com que rumores se propagam quando o assunto envolve dois gigantes do futebol brasileiro e quando qualquer detalhe pode ser transformado em munição para debates apaixonados. A ausência do VAR, caso se confirmasse, traria uma série de consequências técnicas que ultrapassam a rivalidade e afetam diretamente a integridade esportiva da final. Porque num jogo desse porte cada detalhe importa, cada toque pode ser interpretado de forma diferente e cada erro pode definir o campeão continental, fazendo com que a simples hipótese de eliminar a tecnologia soe como um retrocesso inesperado e difícil de justificar. É interessante observar como determinadas narrativas se constroem quase sozinhas, alimentadas tanto pelo imaginário dos torcedores quanto pela necessidade do noticiário de manter o engajamento. E rapidamente o tema deixou de ser um rumor discreto para se tornar uma discussão de grandes proporções, com especialistas sendo chamados para explicar o que poderia estar por trás da decisão inédita. Nesse momento, o papel da Conmebol passou a ser questionado, pois a entidade sempre se posicionou a favor da modernização das arbitragens, e por isso imaginar que ela aceitaria retirar o VAR de sua final mais importante parecia algo no mínimo improvável. Mas ainda assim o burburinho não diminuía, pelo contrário, ganhava novas camadas conforme as horas passavam. A figura de Leila Pereira reapareceu no centro da narrativa não porque existissem provas concretas de sua participação em qualquer movimentação, mas porque, em rivalidades inflamadas, a simples associação de um nome forte a um rumor basta para incendiar discussões online, onde a lógica nem sempre é a protagonista e o emocional comanda a maioria das reações. As teorias iam desde especulações mais moderadas, dizendo que certas federações pressionaram por mudanças, até suposições mais extravagantes, que falavam em influência política, pressão de patrocinadores e até uma suposta estratégia para equilibrar o jogo, favorecendo um estilo de futebol menos suscetível a interrupções do VAR, algo que alguns acreditavam beneficiar o Palmeiras. O Flamengo,
ao ver seu nome envolvido na discussão, passou a ser tratado por parte da torcida como possível vítima de um esquema, reforçando a narrativa de que sem o VAR, árbitros poderiam cometer erros capazes de prejudicar o clube num momento decisivo, causando enorme indignação e fortalecendo a sensação de perseguição que muitas torcidas abraçam como proteção emocional. No meio dessa turbulência, comentaristas esportivos tentavam colocar alguma razoabilidade na conversa, lembrando que decisões como essa, se fossem reais, seriam divulgadas de maneira oficial e transparente, e não como boatos perdidos em páginas de opinião. Mas não adiantava, o público já estava envolvido demais para voltar atrás ou abandonar a novela. A cada minuto surgiam novas análises, vídeos, posts e debates, transformando a possibilidade da ausência do VAR em um fenômeno midiático por si só, mostrando mais uma vez como o futebol vai muito além das quatro linhas e se torna uma arena de narrativas, interpretações e paixões descontroladas. E quando o assunto envolve Palmeiras e Flamengo, qualquer fagulha se transforma rapidamente em incêndio, e dessa vez não foi diferente, com torcidas mobilizadas em massa para defender seus pontos de vista, criando um ambiente em que cada detalhe era dissecado como se fosse uma pista real de uma conspiração iminente. Muitos lembraram decisões polêmicas do passado e reconstruíram uma linha temporal de momentos em que o VAR beneficiou ou prejudicou um dos dois clubes, numa tentativa de comprovar que, sem a ferramenta, o equilíbrio competitivo estaria comprometido, tornando a final mais vulnerável a interpretações e emoções humanas. O curioso é que as discussões raramente giravam em torno do impacto técnico real que a ausência de VAR poderia causar no jogo, e sim em como isso se conectava com narrativas já existentes de rivalidade, suspeitas e disputas políticas entre dirigentes, que acabam tomando proporções épicas sempre que aproximam Palmeiras e Flamengo num palco internacional. Com o passar do tempo, mais gente começou a questionar a veracidade das informações iniciais, enfatizando que nenhuma instituição séria confirmaria algo desse tamanho de forma tão vaga, especialmente no momento em que a tecnologia faz parte essencial da integridade esportiva das competições internacionais. Ainda assim, a ideia já estava lançada, e como toda teoria que envolve grandes clubes e figuras influentes, mesmo sem confirmação oficial, ela continuou sendo discutida, analisada e reinterpretada, como se tivesse vida própria, crescendo e se moldando conforme a imaginação coletiva alimentava sua expansão. É impressionante observar como uma notícia não verificada pode ganhar credibilidade quando encaixa perfeitamente no clima emocional do momento, e esse parecia ser exatamente o caso. Porque a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo está tão acentuada que qualquer elemento adicional, mesmo improvável, encontra terreno fértil para florescer. E à medida que a história avançava, muitos começaram a propor que toda essa discussão deveria servir, no mínimo, para chamar atenção para a importância de comunicar decisões esportivas de forma mais clara, evitando brechas que permitam interpretações equivocadas ou teorias que não se sustentam na prática. A figura de Leila Pereira continuou sendo citada em análises e comentários, não porque houvesse qualquer prova de sua participação, mas porque ela se tornou um símbolo poderoso dentro do debate, representando o lado palmeirense da disputa e, consequentemente, servindo de antagonista dentro da narrativa construída pelos torcedores adversários. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. A verdade é que em futebol, assim como em política, muitas vezes símbolos importam mais que fatos, e por isso era praticamente inevitável que seu nome fosse associado à polêmica, mesmo que tudo não passasse de especulação sem fundamentos concretos, reforçando como emoções moldam percepções. Dentro desse cenário, o Flamengo reivindicava a transparência, pedindo que qualquer informação fosse checada e confirmada antes de ser tratada como real. Lembrando que a instituição sempre defendeu o uso da tecnologia e que qualquer mudança deveria ser debatida de forma pública e responsável. Ao mesmo tempo, vozes mais neutras tentavam acalmar os ânimos, enfatizando que até aquele momento não havia confirmação oficial, e que, se um anúncio dessa magnitude fosse verdadeiro, ele seria comunicado pelos canais formais da Conmebol, e não por fontes informais espalhadas nas redes sociais. Ainda assim, o estrago já estava feito,
e a polêmica se espalhou com força suficiente para se tornar pauta recorrente durante vários dias, alimentando a rivalidade histórica entre os clubes e proporcionando incontáveis discussões acaloradas em lives, comentários, vídeos opinativos e programas esportivos. Com o passar do tempo, alguns especialistas passaram a tratar o caso como exemplo perfeito de como a desinformação pode se espalhar rapidamente no ambiente digital, principalmente quando envolve temas carregados emocionalmente como finais de campeonato e rivalidades entre gigantes do futebol. E embora nada estivesse confirmado oficialmente, a história continuou crescendo, provocando reflexões sobre o papel da tecnologia no futebol moderno e sobre como decisões mal comunicadas podem gerar tempestades desnecessárias em momentos tão decisivos para os clubes. Em paralelo, a torcida do Palmeiras defendia veementemente que não fazia sentido imaginar que seu clube buscaria vantagem por vias obscuras, afirmando que a equipe tem capacidade técnica suficiente para disputar o título de igual para igual, com ou sem VAR, enquanto rebatia acusações de favorecimento como teorias sem base. Do outro lado, torcedores do Flamengo reforçavam que qualquer possibilidade de retirar o VAR seria um retrocesso inaceitável e, por isso, estavam certos em levantar dúvidas e exigir transparência total durante todo o processo, mesmo que as informações ainda não fossem oficiais ou conclusivas. Nesse contexto de desencontros e desconfiança, o que mais se destacava era o clima de incerteza, que parecia alimentar a intensidade das discussões e transformar a final da Libertadores em algo ainda maior do que já era, como se o próprio enredo estivesse tomando contornos épicos antes mesmo de a bola rolar. E conforme os debates se intensificavam, especialistas jurídicos do esporte começaram a intervir, explicando que qualquer decisão que alterasse o protocolo da final teria que passar por análises internas extensas da Conmebol, o que tornava improvável qualquer mudança repentina, especialmente sem justificativa pública. Mesmo assim, teorias continuavam surgindo e se multiplicando, como costuma acontecer quando a emoção se sobrepõe à lógica. E por isso muitos torcedores continuavam acreditando que algo grande estava prestes a acontecer nos bastidores, independentemente do que as fontes oficiais afirmassem. A quantidade de conteúdos gerados sobre o assunto foi tão grande que, em determinado momento, a discussão já não dependia mais de fatos, mas sim do próprio debate, alimentando-se de suas próprias interpretações e gerando novas camadas de polêmica. Com isso, a final da Libertadores se transformou num palco narrativo ainda mais complexo, em que o centro da questão nem era mais a presença ou ausência do VAR, mas sim o impacto emocional e simbólico dessa discussão entre duas das maiores torcidas do país. E no fim das contas, talvez a maior lição desse episódio seja perceber como o futebol, em sua essência mais profunda, é movido por paixões que muitas vezes ultrapassam a racionalidade e transformam suposições em certezas. Debates em confrontos e rumores em manchetes que ganham vida própria. Quando a poeira finalmente baixar e a verdade for oficialmente esclarecida, o episódio provavelmente será lembrado não como uma mudança real no protocolo da final, mas como uma demonstração perfeita de como uma simples informação não confirmada pode mobilizar milhões de pessoas. E até lá, o clima continuará carregado de expectativa, curiosidade e desconfiança, enquanto os torcedores de Palmeiras e Flamengo aguardam ansiosos não apenas pela bola rolando, mas por qualquer detalhe que possa confirmar ou desmentir todas as teorias que surgiram nesse turbilhão emocional. Porque no fim, o futebol é isso, palco de discussões acaloradas, de narrativas que se chocam e de histórias que ganham força simplesmente porque o coração do torcedor bate mais forte quando seu time está em jogo. E essa final da Libertadores, independentemente de qualquer polêmica, já se tornou inesquecível antes mesmo de começar. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.